Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Hoje estaremos com o tema, afinal, Lemúria realmente existiu? E vamos dar aqui, inicialmente, boa noite a todos os presentes neste momento e também cumprimentamos aqueles que estarão assistindo, né, que assistirão aí o nosso estudo em outro horário. Temos aqui a Marlene Oliveira, falando de Novo Hamburgo, a Estela Luzes, falando de Dallas, no Texas, a Shirley Siqueira, sempre aqui presente também, em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Enfim, né, o pessoal vai se achegando, o Marcos Coelho, dizendo que chegou aí com o nosso falso Kardec, né, infelizmente, né? Muitos ainda acreditam, mas vamos lá, o tema hoje não vai ser o falso Kardec, não vai ser o líder cientista, embora esses líderes cientistas explorem esse tema, assim como todos os outros, que são temas fantásticos, que são temas sensacionalistas, criações fantasiosas, como vocês, inclusive, essa noite irão verificar. Inclusive, essa live é um chamamento a todo o movimento espírita. Vocês entenderão exatamente por quê, mais para o final, onde nós faremos uma conclamação ao movimento espírita, justamente para que reveja alguns pontos que se encontram em alguns livros que são insensados, que são aí tidos como de autores inquestionáveis, né? Você vem divulgando essas coisas já há muitos anos, sendo que muita coisa avançou desde naquela época que esses livros foram psicografados, né? Mas vocês vão entenderão bem a nossa proposta dentro de instantes. Bem, o que a gente pode dizer inicialmente, né? Vou até já colocar aqui um slide para vocês, que é os que nós fizemos aí, né? Esse infográfico, depois, ao final, nós voltaremos a ele. E é justamente esse infográfico que nos servirá de guia, né? Esse infográfico foi feito por nós mesmos e é um guia aí cronológico sobre toda a ideia de Lemúria, como que surgiu e como que o movimento espírita absorveu essa ideia, através do que ele absorveu, né? Então, nós vemos ali inicialmente o Philip Sclater, que daqui a pouquinho vocês vão saber melhor quem é, né? Depois, ali, o chamado Mestre Kuthumi, né? Que nós, inclusive, já falamos sobre ele, que, na verdade, é uma personagem criada pela teosofia, que dizia morar em algum lugar do Oriente, e essa figura nunca foi reconhecida por ninguém de lá, né? Obviamente que esse personagem está ligado à personalidade da Irena Blavatsky, né? Um outro teosofista, que é William Scott Elliot, depois vamos comentar também sobre o Edgar Cayce, né, que tem uma certa participação nessa história toda. Falaremos também sobre Emmanuel, Edgar Armond, o Alfred Wegener, que é um cientista, assim como o Robert Palmer, e lembrando que nós falamos sobre Lemúria em nosso livro Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, que é esse daqui, né, que se encontra à venda para os interessados. Mas vamos lá, vamos entender como é que surgiu essa história toda. Lemúria surgiu no século XIX e, por incrível que pareça, pessoal, essa ideia de Lemúria surgiu no meio científico. O que é interessante para a gente é o seguinte, e a história se repete, aquilo que nós temos dito com bastante frequência, a história se repete. Os movimentos esotéricos, místicos, né? Todo esse pessoal aí, eles fazem exatamente isso que vocês vão ver. Eles pegam a informação científica e, como vocês vão ver aqui, eles pegaram essa informação científica e fantasiaram em cima dela. Só que eles não contariam que mais tarde a posição da ciência iria mudar completamente.
Esses indivíduos, né, místicos, eles não entendem como é o funcionamento da ciência. Eles acham que é, por vezes, uma descoberta necessariamente, ou mesmo uma tese, ela é definitiva. Às vezes é sim, mas por vezes não é. Porque, às vezes, na ciência, se monta determinadas teses a fim de explicar um determinado fenômeno. Mas, à medida em que a própria ciência vai avançando, essas teses que ela mesma criou vão sendo derrubadas e substituídas por outras, que explicam melhor, que trazem mais elementos para a explicação daquele determinado fenômeno. Então, o Philip Sclater, né, que nasceu em 1829 e morreu em 1913, ele fez com que circulasse no mundo científico um boato, digamos assim, né, de que um continente perdido jazia desconhecido no fundo do Oceano Índico. E ele chamou esse continente perdido de Lemúria, né? Então, essa ideia toda de que havia ou que houve um continente perdido foi creditada a esse zoólogo que vocês estão vendo aí, que é o zoólogo britânico Philip Sclater, né? Philip Lutley Sclater, e ele escreveu um artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar em 1864, nesse jornal aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dos lêmures, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, nesse jornal aqui, que é o The Quarterly Journal of Science, que tinha como diretor ou responsável nada mais, nada menos que William Crookes, tá? Então, nesse jornal aí que vocês estão vendo, que não é bem um jornal, né? A gente fala jornal, mas na verdade é uma revista científica, tá? Então, foi nessa revista científica que surgiu essa ideia do Philip Sclater, né, nesse artigo intitulado Os Mamíferos de Madagascar, no ano de 1864, tá? Onde ele explicou que os fósseis de lêmures, e eu vou mostrar os lêmures para vocês, já passei ali rapidamente, né? O William Crookes aí, ó. William Crookes, que era o diretor desse jornal, que nasceu em 1832 e morreu em 1919. Tá, vamos falar também desse daí. Esses são os lêmures. Ó. O lêmure é um nome dado aos primatas de Madagascar da ordem Lemuriforme. Aliás, tem várias espécies, tá? Essa é uma das espécies. Sendo primata, tem características semelhantes aos macacos. Existem espécies de lêmures herbívoros e onívoros. Tá? Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que esse aí é um dos mais bonitinhos. Tem uns lêmures que não são tão bonitinhos assim, né? Todos possuem polegar opositor e unhas em vez de garras. As caudas são longas, mas nunca preenseis. Quer dizer, as caudas não servem para ele se agarrar, ou ele agarrar as coisas, tá? É mais para realmente servir de equilíbrio para ele. Locomove-se saltando entre os galhos das árvores. A variação no peso é enorme, desde 30 quilos, aliás, desde 30 gramas até 10 quilos. O ancestral já extinto, pesava 240 quilos. Claro que isso lá, milhões de anos atrás, né, o seu ancestral era bem maior, bem mais pesado, enfim, como era característica mesmo das espécies pré-históricas. Tá? Então, esse é o lêmure. Tá? Então, o Sclater ele explicou, né, ou procurou explicar, que os fósseis de lêmures podiam ser encontrados em Madagascar, na África, e na Índia. Né? Mas, mas não no continente africano ou no Oriente Médio, por exemplo. Né? Então, sugerindo que Madagascar, que é, na verdade, uma ilha, né? E a Índia já fizeram parte de um continente maior que teria, então, desaparecido no Oceano Índico. É a ideia, né, das pontes continentais. Eu já expliquei para vocês aqui, né, o que seria isso.
né? E realmente é bastante interessante essa tese, porque eles não conseguiam explicar exatamente, né, por que, né, que se encontravam fósseis assim em lugares tão distantes e separados pelo mar, tá? Então esse é o Philip Sclater, né, o autor dessa teoria. Só que o Sclater, pessoal, não estava sozinho no seu sonho sobre essa suposta ponte continental, esse continente perdido chamado Lemúria. Vários outros cientistas europeus, né, de grande proeminência, aderiram a esse seu movimento, né? Ele criou um movimento, realmente, claro, de caráter científico, que procurava explicar a existência desses fósseis da mesma espécie, nos fósseis dos lêmures, em lugares tão distantes entre si. E aí que entra, né, uma figura também bastante interessante, que obviamente a gente não vai dar para se aprofundar, que é o Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, né? Ele que também, de certa forma, né, como está dizendo ali, também observando a relação entre os animais na Índia e em Madagascar, sugeriu um continente meridional cerca de 2 décadas antes. Então, o Saint-Hilaire, ele também imaginou algo muito parecido, né? Ele não deu um nome de Lemúria, não deu um nome a esse continente, mas ele, inclusive, se antecipou ao Sclater em relação a essa ideia, a essa teoria. Tá? Outra figura também importante, que, né, por justiça histórica tem que ser mencionada, é esse biólogo alemão, o Ernst Haeckel, que em 1868 publicou o livro A História da Criação. Acho que eu tenho ele aqui para vocês. Está em alemão, né? Mas essa é a capa do livro dele em alemão. Tá? Então, o Henkel publicou A História da Criação, em que ele argumentava que a origem da humanidade se encontrava na Ásia. Na ideia dele, a humanidade surgiu na Ásia e não na África, como o Charles Darwin havia afirmado, inclusive, corretamente. Né? Hoje a ciência atesta que a origem da espécie humana se deu, né, na África. O surgimento da espécie humana, né, foi na África. E ele dizia que os humanos estavam intimamente relacionados com esses primatas, os lêmures do sudoeste asiático. Ele então tentou ver ali, era como se os lêmures fossem uma espécie de elo perdido, né? Então, o elo perdido, esse elo perdido poderia ser encontrado na massa de terra há muito perdida, chamada Lemúria. Né? Então, a Lemúria, como eu já disse anteriormente, agia como uma espécie de ponte continental, uma superestrada continental entre a Índia e a África. E aí a Lemúria podia explicar como que os humanos migraram para o resto do mundo, pelo menos, né, na imaginação dele. Então é mais ou menos um esquema assim, ó. Acho que eu tenho esse esquema. Olha, não vai, eu sei que não vai dar para ver muito bem, mas veja que mais para o lado esquerdo, vocês veem que há ali, seria a raça humana teria surgido ali do lado direito da África, né? E mais do lado esquerdo ali de vocês, da tela. E vocês veem ali que tem vários, né, caminhos, digamos assim, né? Então, dali que teria surgido a raça humana, aí teria ido para a África, depois para a Europa, para a Ásia, enfim, teria ido ali para a Austrália e chegado, então, até as Américas. Era isso que eles pensavam à época, especialmente, né, esse estudioso, esse biólogo alemão, o Ernst Haeckel. Tá? Então, é isso aí. Então, de acordo com o Haeckel, nós seríamos descendentes de lêmures e os restos mortais de alguns estranhos híbridos de lêmures e humanos provavelmente estariam à espreita lá no Oceano Índico em um continente perdido. Tá? Então, é basicamente essa a ideia. Então, vejam que a classe científica, né, estava toda aí crente nessa ideia. E aí temos um quadro, né? Quadro não, uma ilustração, melhor dizendo,
que obviamente pode até ter se tornado um quadro, né? Por que não? Uma ilustração ali onde, nesses livros científicos, eles mostram ali os lêmures, né? E nessa paisagem aí meio que pré-histórica e dando origem aí à raça humana. Tá? Bem, nós daqui a pouco vamos falar do Donnelly, né? Mas ainda é um pouco. Aliás, já podemos falar dele. Porque a figura do Donnelly está muito ligada à da Helena Blavatsky, né? É um nome que eu estou sempre aqui citando, porque realmente a teosofia é que espalhou muito dessas ideias, né? Como eu disse anteriormente, a Helena Blavatsky, ela pegava daqui e dali, né, as ideias dela. Ela pegava da literatura, né, do realismo fantástico, e também, para dar um ar científico, por vezes ela pensava alguma coisa da ciência, e ela pensou essa ideia do Sclater e a acrescentou, né, nas suas teses teosóficas, dizendo que, por exemplo, a raça lemuriana seria uma das raças, né, que teriam existido, né, e dado origem aos seres humanos. Então ela meio que pegou a ideia lá e deu uma adaptada, deu uma fantasiada, obviamente, né, deu aquele cunho espiritualista, então, para então passar isso adiante como sendo um ensinamento espiritual ou um ensinamento espiritualista. Tá? Então, lembrando que Helena Blavatsky é uma mística russa, né, também nascida no século XIX, e estou mostrando aí para vocês, né, que ela nasceu em 1831 e morreu em 1891, e o trabalho dela está repleto de pseudociência. Por que pseudociência? Porque ela não tem nenhum compromisso científico. Ela faz como nós estamos vendo aí que ocorre até hoje. As pessoas se utilizam de alguns conceitos científicos para então fantasiar em cima deles. Então, o trabalho dela, como eu já disse, está repleto de pseudociência e misticismo bastante bizarros. No seu livro, chamado Doutrina Secreta, que foi publicado em 1888, ela promoveu essa ideia de que toda a humanidade descende de 7 raças raízes. Uma delas seria a raça Atlante, né, vindo da Atlântida, e outra, aparentemente, era do continente da Lemúria, que ela situava em algum lugar do Oceano Pacífico. Tá? Então, onde ela coloca a Lemúria é um pouquinho diferente do Sclater, tá? O Sclater já aproxima mais a Lemúria ali do Oceano Índico, enquanto que a Blavatsky, que não era cientista, não era nada, já localizava a Lemúria mais ali no Oceano Pacífico, né? Então a gente percebe, pessoal, que essa teoria ganhou força no século XIX, né? Porque isso foi muito antes da descoberta das placas tectônicas e da deriva continental, que eu vou mostrar para vocês, né? Que explica realmente como que os continentes do mundo estão constantemente e muito lentamente à deriva em torno do nosso planeta, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Claro que eu estou resumindo bastante, para o nosso estudo não ficar longo, né? Temos também a figura do William Scott Elliot, tá? E daqui a pouco a gente vai voltar lá para o Donnelly. Mas o William Scott Elliot era o parceiro, digamos assim, da Helena Blavatsky, tá? Ele desenvolveu depois, digamos assim, em mais detalhes, essa teoria da Blavatsky, que ela retirou do cientista, né? Inclusive, consta do livro do William Scott Elliot este mapa aí, de como que seria, né, há alguns milhares de anos, a conformação do planeta, incluindo aí a tal da Lemúria. Na verdade, né,
a conformação geológica do nosso planeta realmente já foi muito diferente, mas isso não ocorreu há apenas alguns milhares de anos. Essa conformação geológica foi muito diferente, porém há milhões de anos, tá? Muito antes, inclusive, do surgimento, né, da raça humana. Nós daqui a pouco vamos entrar nesse detalhe aí, tá? Vamos falar do Edgar Armond. Justamente por que nós vamos falar do Edgar Armond? Porque o Edgar Armond pega este mapa que vocês estão vendo aí e o inclui no livro Os Exilados da Capela, demonstrando que ele tirou boa parte dessas teorias, inclusive das 7 raças, inclusive de acreditar em Atlântida e na Lemúria, da teosofia, ao qual ele era grande simpatizante, ao ponto de trazer uma série de práticas e teses orientalistas para o movimento espírita. Tá? Só que ele não vai ser o único, né, no movimento espírita a defender a existência da Atlântida. Tá? Mas vamos voltar um pouquinho aqui em relação ao Donnelly, tá? Que é uma figura também bastante importante nessa história toda. Tá? Vou voltar aqui, que eu vou mostrar a foto dele novamente. Lembrando que o Edgar Armond não cita, tá? Como eu já disse, que aquele mapa, na verdade, foi retirado de um livro do William Scott Elliot, tá? Que era o maior parceiro de Helena Blavatsky na divulgação da teosofia. Tá? O Donnelly, ele teve grande participação nisso, porque ele, por exemplo, escreveu o livro Atlântida, o Mundo Antediluviano, né? Que foi uma influência que ele recebeu de um romance utópico do Francis Bacon chamado Nova Atlântida. Nosso estudo sobre Atlântida, eu menciono Francis Bacon e também o seu livro, que data de 1627. Outra influência do Donnelly foi as obras de Júlio Verne, por exemplo. Né? O Júlio Verne fala, né, do lendário continente perdido em 20 léguas submarinas. Né? Mas aí o Donnelly abordou a massa de terra imaginária, né, com seriedade científica. Tá? Então, descartando todas as evidências conflitantes, o que o Donnelly fez? Ele reuniu fragmentos de mitos de todo o mundo antigo e afirmou o seguinte: a descrição desta ilha, no caso Atlântida, né, por Platão, não é, como a muitos se supõe, uma fábula, mas uma verdadeira história. E o Donnelly prosseguiu afirmando, né, no caso de Atlântida, que Atlântida foi o berço da civilização, o verdadeiro jardim do Éden, o berço de todas as religiões e mitologias da humanidade. Tá? E aí o livro que foi o grande best-seller que transformou o Donnelly da noite para o dia em uma celebridade literária e continua sendo o principal texto para a maioria das histórias modernas da Atlântida foi justamente, né, esse livro que eu já mencionei para vocês, né, que ele escreveu. E após a publicação desse livro, que é o Atlântida, o Mundo Antediluviano, alguns cultos místicos, né, atlantes surgiram em todos os Estados Unidos, inclusive no ano de 1883, o tema do carnaval em Nova Orleans, né, onde tem lá o Mardi Gras, né, que é a terça-feira gorda, foi justamente sobre Atlântida. Então aquilo virou uma febre, né, todo mundo acreditando em Atlântida, né, e tudo mais. E ele inclui, obviamente, também a existência do continente lemuriano. Então, geralmente, Lemúria e Atlântida sempre estão ali juntas, né, nessa ideia toda. Bom, bem, então vamos lá. E aí, a Helena Blavatsky, sabendo também desse livro Ignatius Donnelly, acaba incorporando tanto a ideia dele sobre Atlântida, como também sobre a Lemúria. É o livro aí, ó, Atlântida,
o mundo antediluviano, quer dizer, antes do dilúvio, né? Que não tem pretensão científica nenhuma. Eles, como sempre, adotam a estratégia de fazer aquilo parecer científico, comprovado, tudo certinho, mas, como eu digo, só fica no papel, não tem nada, né, de comprovado nessa história, né? Lembrando que o William Scott Elliott surge com esse mapa que é feito por ele próprio, tá? O mapa é feito por ele próprio, que inclusive depois foi retratado em algumas enciclopédias, né? Porque a ideia na época era que realmente Lemúria existia, né? Porque na verdade estava ali referendado pela ciência. Então, já citamos aí o Edgar Armond, e tudo isso se encontra no livro, né, Os Exilados da Capela. Tá? Então, onde o Edgar Armond também cita Lemúria como sendo um continente perdido, que afundou, aquela história toda. Tá? Então, por que ele vem com essa história? Porque ele incorporou essa tese ao seu livro, advindo da teosofia, que também, por si só, buscou na ciência da época e também em alguns contos de realismo fantástico, como o do Ignatius Donnelly. E aí chegamos na figura aqui do Emanuel, tá? E vocês vejam o seguinte, que agora eu vou dar uma acessada aqui na nossos slides, vou remover ele aqui rapidamente, e eu vou mostrar para vocês a quantas anda essa história até hoje, tá? E daqui a pouco eu vou, inclusive, mostrar para vocês, inclusive já está no nosso canal, tá? Vou tentar, esqueci de colocar aqui para vocês, mas logo eu acho. Inclusive, já está no nosso canal. Se eu por acaso não achar, eu vou colocar aqui na descrição, tá? Que é justamente a explicação de tudo, de toda essa tese, né? Que é hoje, até hoje vigente, que é o da tectônica de placas, que explica por que exatamente, né, os ossos, né, de animais são encontrados em lugares tão diferentes, justamente por causa dessa movimentação, né, do planeta, né, da crosta do planeta, e vai estar muito bem explicadinho aqui, inclusive isso é ensinado nas aulas de geografia, não é algo nem nada muito profundo, tá? Hoje, por exemplo, um bom aluno de ensino médio, né, tem exatamente essa noção de como que tudo surgiu, e essa história de pontes continentais, que era algo tido como verdadeiro em sua época, não tem mais razão nenhuma de ser, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, eu acho que eu já estou bem próximo de achar. É bem curtinho, eu vou mostrar aqui para vocês. É bem interessante, mas daqui a pouco eu vou achar. Agora já achei um já, que eu vou mostrar para vocês. E tem um outro também que eu quero mostrar. Deixa eu ver aqui rapidamente. Eu lembrei agora que isso é muito interessante, essa pequena aula aí, é bem interessante, vocês têm uma noção exata aí da situação toda. Tá, já até achei. Mas vamos lá. O que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte em relação ao movimento espírita, tá? Que é o seguinte, vou compartilhar agora com vocês uma tela. Vejam que até hoje, né, a grande parte do movimento espírita acredita ainda nisso daí, uma vez, como vocês vão poder ver, que no livro A Caminho da Luz isso é dito, assim como também no livro Os Exilados da Capela. Bem, acredito que vocês já estejam visualizando aí, né? Nós temos esse artigo
que, vejam, foi publicado no jornal A Tribuna Piracicabana. Nem é um jornal espírita. Então, um jornal que vai atingir a não espíritas também. Vejam o que consta, né, desse artigo, que é recente, né, faz um ano, um pouquinho mais de um ano, foi publicado em 11 de agosto de 2022 pelo senhor Álvaro Vargas, onde ele faz uma pergunta no título: o cataclismo que atingiu Atlântida pode se repetir? Lembrando, né, que realmente houve, que Platão fala de uma terra mitológica que teria sido atingida por um cataclismo, mas lembrando que eu já fiz um estudo aqui para vocês, onde fica bem evidenciado, não só para mim, mas para todos os que estudam filosofia, que Platão jamais, em momento algum, apresenta essa terra mitológica como sendo verdadeira, tá? É um mito, como muitos outros mitos que ele se utilizou para passar mensagens de cunho ético-moral. Mas vamos ver então o que diz o Álvaro Vargas nesse artigo. Vamos lá. Ele começa dizendo: a mais antiga referência à Atlântida, digna de credibilidade, vem das obras de Platão, na antiga Grécia, escritas no século IV antes de Cristo. Beleza, só que ele possivelmente desconhece, não deve ter nenhum aprofundamento em filosofia, que aquilo era uma história, né, de cunho mitológico, sem nenhuma intenção de ser verdadeira, tá? Tanto é que ele fala, né, nos deuses, fala que Atlântida vem do nome Atlas, né, que Poseidon é que resolveu acabar com a Atlântida, porque estava muito insatisfeito com o comportamento dos Atlantes, etc, etc. Né? Então, todo um conto mitológico. Aí ele prossegue. Segundo o espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, capítulo 3, em passado distante, além de Atlântida, existiu também Lemúria. Ambas as regiões se interligavam com o continente americano até a China, diz ele, no capítulo 9. Então, bem, nós não sabemos exatamente, né, por que ou o que aconteceu nessa história toda. Porque essa tese, né, que até então era tida como verdadeira pela ciência, foi completamente já desmentida. E era, como vocês já viram, né, apoiada pela teosofia. O que nos parece aqui é que Emmanuel se baseia nas teses da teosofia. Agora, nós não sabemos o que houve aí. Se realmente Emmanuel pensava assim, se houve alguma espécie de interpolação do texto, se houve alguma espécie de animismo, se houve uma mistificação, nós não sabemos. O que nós sabemos, pessoal, é que essa obra Caminho da Luz, inclusive, tem vários problemas, já deveria, no nosso ponto de vista, receber alertas por parte da própria editora, que é a Federação Espírita Brasileira, em relação a essas tremendas incorreções, erros verdadeiros, né, que já foram há muito já desmentidas pela ciência. Né? E o pior, que continuam sendo divulgadas como sendo teses apoiadas pelo Espiritismo até hoje, como vocês estão vendo aí. Porque muita gente acredita ainda que se o Espírito falou, aquilo necessariamente é uma verdade. Esse é o maior dos erros. Enquanto que Kardec jamais teve esse posicionamento, muito pelo contrário, ele pede para analisar tudo de maneira severa e que tudo que estivesse contrário aos fatos cientificamente provados tinham que ser modificados ou aceitos imediatamente. Né? Então vamos lá, vamos continuar aqui para ver, né, o conteúdo desse artigo. E aí ele também menciona, olha, o espírito Miramês, do João Nunes Maia, né, no livro Filosofia Espírita, volume 16, capítulo 21, diz o seguinte:
Esses dois continentes eram civilizações altamente intelectualizadas em relação aos povos de então. Com relação à Atlântida, quando da súbita invasão das águas, muitos escaparam de diversas maneiras, visto que a catástrofe já era prevista. Essa opinião é compartilhada por Edgar Armond, só que na verdade é uma tese teosófica, né? Não foi criada pelo Armond, no livro A Cortina do Tempo, na qual parte dos Atlantes se evadiram antes da grande catástrofe, dando origem a outras civilizações. Agora, como que eles se evadiram, nós não sabemos, né? Porque em plena era do bronze, não se sabe se havia, assim, embarcações que pudessem fazer esse transporte, né, de populações inteiras, né, mar adentro. Prossegue aqui. O Espírito Emmanuel, revista Aliança para o Terceiro Milênio, ano 1 da LBV, já comentamos sobre isso, ainda confirma, né, o que ele disse em A Caminho da Luz, dizendo, cita que a Atlântida submergiu no oceano há 37 mil anos, sendo que as últimas ilhas que guardavam os remanescentes da sua civilização também afundaram, 12 mil anos atrás. Cada civilização obedece a um período pré-estabelecido para cumprir o seu estágio evolutivo no mundo espiritual. Ele repete exatamente a teoria de Helena Blavatsky. A raça lemuriana, que precedeu os Atlantes, inclusive na capa, né, do nosso vídeo, está lá uma representação de mais ou menos como é que seria um lemuriano, né? Ao finalizar o seu período, desapareceu, obedecendo à lei de transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoramento dos seres vivos. Só que, pessoal, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, que não existe nenhum elemento, nenhum material genético que possa comprovar ou indicar que houve lemurianos ou atlantes. E o fato de eles dizerem que os atlantes, inclusive, foram para outros lugares, só piora a situação, porque pelo menos eles teriam a desculpa, não, morreram todos os atlantes, né? E não ficou ninguém para contar a história, digamos assim, né? Isso já poderia ser contestado, mas para um leigo seria mais ou menos isso. Só que não, eles ainda dizem que os atlantes foram para outros lugares. Então, onde é que está esse material genético? Né? Sendo que a genética já está suficientemente avançada. Outro dia mesmo nós fizemos um detalhamento genético, né, de hereditariedade, e está lá todo o caminho da minha família, dos meus antepassados paternos e maternos, e todos vieram da África, não vieram da Lemúria, não vieram da Atlântida. Como todos nós, seres humanos, tivemos como primeiros ascendentes indivíduos da África, né? Que ao longo do tempo foram se dirigindo ao norte, uns foram para leste, outros foram para oeste, outros foram mais para norte, né? Ultrapassaram ali o mar Mediterrâneo, até chegarem, por exemplo, na América, ou chegarem na Austrália, enfim, né? Nos mais variados recantos do planeta. Então, isso está mapeado geneticamente, digamos assim, né? Então, vamos lá. Continuando aqui com... aí ele coloca o Kardec aqui na situação, ó, né? no Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 6, questão 728. Cada etapa de aprendizado é constituída... Bem, tá, ele faz essa questão do Kardec misturando com alguma coisa ali do Emmanuel. Enfim, não deu para compreender bem, né? Está confuso. Cada etapa de aprendizado é constituída de 28 mil anos. Isso aí voltou para Emmanuel. Assim, seguido ao trabalho lemuriano, iniciou-se a Era de Atlântida, igualzinho à tese maluca da Helena Blavatsky, de igual período, com grandes trabalhos, em que a inteligência do mundo se elevou de maneira considerável. Achamos-nos agora nos últimos períodos da grande raça ariana. Lembrando que raça ariana também foi algo criado pela Helena Blavatsky, como uma das raças, né, das 7 grandes raças que teriam dado origem à humanidade, sendo que hoje em dia isso não tem qualquer embasamento científico.
E ele prossegue aqui, né? No caso das civilizações anteriores à atual, foi necessário o processo de desencarnação coletivo para possibilitar uma substituição dos espíritos e provocar mudanças sociais. Estranho, né? Como é que desencarna todo mundo e, enfim, né? Que mudanças sociais são essas? Mas vamos lá. Sem o desastre natural ocorrido, levariam mais tempo para serem atingidos. Para o nosso planeta, temos a profecia de João, aí já começa a misturar com profecias da Bíblia, citando que todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. A respeito da humanidade, as Sagradas Escrituras dizem que 2/3 podem sofrer as consequências dos cataclismos naturais. Aí ele cita Isaías, e serão deixados poucos homens. Quer dizer, são coisas, né, são passagens ou frases descontextualizadas e que são usadas para, né, como que confirmar todas essas teses aí. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata. Estaria em Zacarias 13, 8, 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus, Apocalipse 8, 9, em cujo simbolismo se percebe que 2/3 dos habitantes da Terra podem desencarnar. Isso ele dizendo. Importante recordar que as profecias são avisos de acontecimentos que podem ou não ocorrer, dependendo do nosso comportamento. Enfim, né? Inclusive Paulo Neto, assim como vários outros estudiosos, né, dizem claramente, constatam claramente, né, nas suas obras, que essas profecias do Apocalipse não são para os nossos dias, né? São para ocorrências na época deles mesmos. E aí, o último parágrafo aqui do Álvaro Vargas, que inclusive é engenheiro agrônomo, quer dizer, não tem nada a ver com geologia, nem nessa área toda, né? Geografia, enfim. Até tem alguns pontos de contato, mas não é um especialista. Os desvios morais ainda existentes na sociedade estão relacionados com a formação de civilização terrena e a ausência de espiritualidade. Nossa humanidade é composta por espíritos nativos, exilados de outros planetas. Embora evoluídos intelectualmente, vieram degradados, essa ideia, né? Que é do Edgar Armand, por não terem desenvolvido efetivamente os valores morais e prejudicavam a marcha evolutiva da população do seu orbe de origem. Aí ele cita aqui Mateus, né? Aliás, ele cita Emmanuel. Banidos temporariamente para a Terra, contribuíram para o nosso desenvolvimento social e tecnológico, e após alguns milênios, muitos conseguiram regressar. Bem, é bom que a gente deixe claro, como deixamos de outras vezes, né, que realmente no livro A Gênese, de Allan Kardec, fala dessas transmigrações, né, de mundo para mundo, onde espíritos vindo de mundos mais adiantados, né, encarnam em outros mundos de modo a acelerar a marcha evolutiva, né, daqueles mundos, né, daqueles novos mundos. Isso é plenamente doutrinário, faz sentido dentro da doutrina espírita. O problema é todo esse detalhamento que, como vocês veem, tem uma série de falhas. De forma equivalente, nesse século, quando o nosso planeta completar o presente ciclo evolutivo e ascender na escala planetária de provas e expiações para mundo de regeneração, transferindo para mundos inferiores os espíritos recalcitrantes do mal, a profecia de Jesus estará cumprida. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, essa é a tônica atual do nosso movimento espírita, né? Onde ele aqui acha, né, que pode acontecer algo como aconteceu em Atlântida, enquanto que, na verdade, a gente sabe, né, que Atlântida é uma terra mitológica. Claro que há, sim, indícios de uma grande, nós dizemos isso no nosso livro, de uma grande atividade vulcânica naquela região, principalmente no mar Egeu, né, do vulcão Tera, que milhares de anos antes de Platão, realmente teria causado um grande cataclismo naquela região. Isso realmente há documentação, há provas cabais vindas dos estudos geológicos, mas isso, né, não faz com que essa civilização Atlante
tem existido ou não necessariamente tem absolutamente nada a ver com continentes perdidos que desapareceram sem deixar rastro algum. Bem, deixa eu ver aqui o que vocês estão me dizendo para a gente dar prosseguimento, não falta muita coisa. Né? Lembrando, pessoal, que quem quiser, quem está novo aqui no nosso estudo, há uma série de outros estudos sobre Atlântida, né, onde colocamos aí detalhadamente, tem o nosso livro também, né, que nós detalhamos bastante, né, estamos aqui dando, né, porque a Lemúria, obviamente, tem muitos pontos de contato, embora Lemúria tenha sido algo, como eu disse para vocês, né, que tinha inicialmente um embasamento científico, mas deixou de ter em função de novas descobertas, de avanço da tecnologia, etc, etc. Né? Bem, então vamos lá, vou aqui remover esse artigo no jornal A Tribuna Piracicabana, né? Voltar aqui para o Emmanuel, né, com o livro A Caminho da Luz, que consta com todos esses problemas. E daqui a pouco, vamos deixar para o finalzinho, nós vamos mostrar que continuam aí as mais variadas versões sobre Atlântida e Lemúria em livros não espíritas. Mas aí vocês vão ver que provém de médiuns, inclusive o Norberto Peixoto, que é o autor desse livro, Chama Crística, onde ele diz psicografar Ramatiz, e aí a versão já tem uma mudança importante, tá? Mas vamos remover novamente e vamos para o nosso vídeo. Nosso não, né? É um vídeo que nós trouxemos aqui para o canal. Ele possui aí 6 minutos e é uma verdadeira aula para que vocês possam compreender qual é a posição da ciência nos dias de hoje. Aí vocês podem me perguntar, mas Arthur, mas isso aí tende a se modificar? Algum dia vão achar que realmente havia uma terra chamada Lemúria, Atlântida? Eu posso garantir para vocês, a resposta é não. Tá? O que nós temos já está consagrado pela ciência, por várias ciências diferentes, a própria geologia, a biologia, a paleontologia, enfim, todas essas ciências, todos esses cientistas já têm como liquidada essa fatura, tá? Então, esqueçam aí, porque Atlântida e Lemúria jamais terão qualquer tipo de posição, de estatura ou posição científica, tá? Bem, então vamos lá. Vamos aqui para o nosso vídeo. Compartilhar tela. Que inclusive já encontra-se, né, no nosso canal, tá? O nome é esse aí, ó, Bases Científicas que Desmontam a Tese de Continentes Perdidos e a Teoria da Terra Oca, tá? Que também temos vídeos sobre a Terra Oca, tá? E qual é a nossa preocupação, pessoal? Quem nos acompanha sabe bem. A nossa preocupação é que essas teses mirabolantes vindas do realismo fantástico, da teosofia, né, teses científicas já mais do que desmentidas, venham a continuar influenciando o nosso movimento espírita. Boa parte do nosso movimento espírita, se questionado, se fosse feita uma pesquisa, boa parte acredita na existência de Atlântida, de Lemúria, por quê? Porque está no livro do Edgar Armond, Os Exilados da Capela. Porque está no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz. Está no livro X ou Y. Quer dizer, novamente a tal da crença. Se o espírito falou, ou se está num livro tido como espírita, aquilo é verdade, é incontestável, eu tenho que aceitar cegamente. E aí voltamos à questão. O espiritismo não é doutrina de fé cega.
Kardec nos pede para acompanharmos a ciência, o desenvolvimento científico, principalmente no que tange às questões do mundo físico. O Espiritismo não pretende ser autoridade em ciências do mundo físico, geologia, arqueologia, não. Isso a gente deixa para eles. Os espíritos não têm nada a ver com isso, nem o Espiritismo. Tá? Os espíritos não podem ter a última palavra. No que tange as coisas das leis do espírito, tudo bem, são coisas que pertencem ao mundo espiritual, mas as coisas do mundo físico, Kardec nos deixou bem claro, pertence à ciência humana. E entre a ciência humana e o que dizem espíritos isolados, nós temos que ficar com a ciência humana, por mais que nos possa doer. Ah, mas isso aí é materialismo. Não. A ciência existe para isso. A inteligência humana foi desenvolvida para isso, sem contar os fatos. Tudo que é mostrado, que eu vou mostrar para vocês aí, estão já evidenciados muito claramente. Não tem mais o que discutir aí. Ah, porque. Não tem contestação. Aí já é uma coisa que não tem contestação. Não adianta querer proteger espírito, proteger médium, por melhor que seja o Chico Xavier, Divaldo, não importa. Nosso compromisso não é com médium, não são com pessoas, são com a verdade. Esteja ela onde estiver. Se tiver na ciência, ótimo, sigamos a ciência. Tiver com o espírito, ótimo, estaremos com o espírito ou com o médium, mas é muito difícil, porque os espíritos sérios não se imiscuem nas coisas que são humanas, porque eles não querem que a gente fique descansando enquanto eles dizem tudo. E toda e qualquer mensagem mediúnica tem que passar por crivo da razão. Se não tiver correto, a gente tem que abandonar aquilo ali. Né? Tem que abandonar, e é por isso que a gente faz essa conclamação, principalmente a Federação Espírita Brasileira. Já estava mais que na hora de dizer, olha, isso que o Espírito Emmanuel disse já não tem respaldo nenhum, esqueçam. Porque daí, esse senhor aí que escreveu esse artigo no jornal vai saber que aquilo não é para ser divulgado em nome do Espiritismo, é uma opinião do Espírito e que caiu por terra. O espírito erra, o espírito tem suas opiniões. Ele foi na onda da Helena Blavatsky fazer o quê? Errou. Emmanuel errou. Não vejo problema nenhum nisso. Quem erra é achar que o espírito está sempre 100% certo. Esse não é um espírita, é um fanático. Porque o espiritismo não ensina isso. Perceberam? Então vamos lá. Vou mostrar aqui desde o início, 6 minutinhos, mas é um verdadeiro primor, uma aula que vocês vão aí apreciar bastante, eu tenho certeza. Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre as placas tectônicas, deriva continental, terremotos, vulcões e tsunamis. Nas ciências da Terra, nós dividimos a Terra em camadas. A divisão das camadas do planeta pode ser de acordo com a composição química ou de acordo com o comportamento físico dessas camadas. A divisão baseada em elementos químicos divide o planeta em núcleo, manto e crosta. A crosta é formada por rochas em seu estado sólido e as outras camadas, exceto o núcleo interior, que também é sólido, apresentam textura líquida ou pastosa. O fato curioso é que hoje sabemos que a crosta é fraturada em vários pedaços, chamados de placas tectônicas ou placas litosféricas, ou seja, a crosta não é contínua ao longo de toda a sua extensão. Mas nem sempre nós tivemos essa informação. Em 1913, um geólogo e meteorologista alemão chamado Alfred Wegener afirmou que os continentes, que hoje estão separados por oceanos, estiveram unidos em uma única massa de terra, formando, há 300 milhões de anos atrás, um supercontinente chamado Pangeia, que do grego significa terra única. E há cerca de 190 milhões de anos atrás, a porção norte desse continente se separou da porção sul, formando Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. E que depois... Vejam aí, pessoal, que isso se deu há milhões de anos atrás. A existência da raça humana sobre o planeta
segundo a boa parte dos estudiosos, varia entre 200 mil a 400 mil anos, tá? Então, esqueçam essa ideia de que havia seres humanos nessa época. Depois esses continentes continuaram por se separar, como a América se separando da África, ou até mesmo se juntar, como no caso da Índia se juntando ao continente asiático. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da deriva continental. A formação atual dos continentes não é o processo final da deriva continental, já que elas continuam a se movimentar. Hoje, nós sabemos que a América se afasta da África em uma taxa de 2 a 3 centímetros por ano. Eu sei que parece pouco, mas lembramos que a Terra possui aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Como indícios dessa teoria, Wegener percebeu que a costa da África possuía um contorno que se encaixava perfeitamente na costa da América do Sul. Outro vestígio foi a descoberta de fósseis de animais da mesma espécie em continentes diferentes, pois seria impossível que esses animais tivessem atravessado o Oceano Atlântico. A única explicação é que no passado os dois continentes encontravam-se juntos. Mas nessa época ainda não se sabiam das placas tectônicas e a teoria ficou esquecida. Até que após a Segunda Guerra Mundial, com o surgimento de novos equipamentos e tecnologias, descobriu-se que a crosta era uma fina camada dividida em várias placas, as placas tectônicas, que se movimentam continuamente. Com isso, a teoria de Wegener, de 1913, pôde ser comprovada e tornou-se parte de uma teoria maior, a teoria da tectônica de placas, em 1959. Mas o que faz as placas se movimentarem? As placas se movimentam graças às correntes de convecção do manto. O magma próximo ao núcleo esquenta e quanto mais quente um líquido se torna, menos denso ele fica, fazendo com que ele suba. Então o magma sobe. Quando ele chega próximo à crosta, ele esfria, ficando mais denso, fazendo com que novamente ele desça, dando continuidade ao ciclo. Podemos imaginar esse processo de convecção do manto como uma esteira que vai deslocando aos poucos as placas tectônicas. Esse processo na Terra pode durar centenas de anos, mas é ele quem é o responsável pelo movimento das placas. O planeta Terra possui 52 placas tectônicas, sendo 14 delas chamadas de principais e 38 de menores. As principais das principais são a placa sul-americana, placa de Nazca, placa do Pacífico e placa euroasiática, que também pode ser chamada de placa eurasiana. Existem 3 limites de placas tectônicas, e esses limites são classificados pela forma como as placas se deslocam umas em relação às outras. Elas podem ser classificadas em divergentes, convergentes e transformantes. Limites divergentes. Os limites divergentes ocorrem quando as placas se afastam uma das outras, gerando uma nova crosta, como é o caso da dorsal mesoatlântica, limite entre a placa norte-americana e a placa eurasiana. O afastamento das placas pode resultar em terremotos e formar vulcões e vales rifts. Limites convergentes. Os limites convergentes ocorrem quando as placas ficam próximas e em seguida se batem umas contra as outras. Quando ocorre esse movimento entre uma placa oceânica e uma placa continental, a placa oceânica desce para o manto e a placa continental fica enrugada, formando dobras. Essas dobras são as grandes cadeias de montanhas, como é o caso da placa Nazca, que se chocou com a placa sul-americana e formou a Cordilheira dos Andes. Limites transformantes. Os limites transformantes ocorrem quando as placas deslizam e roçam uma em relação à outra, podendo gerar falhas na placa que guardam muita tensão, o que pode causar terremotos. Um exemplo é a falha de San Andreas na costa da Califórnia. Terremotos. Os terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são vibrações na crosta terrestre provocadas pela movimentação das placas tectônicas. Portanto, os terremotos ocorrem em sua maioria no encontro das placas tectônicas. O Brasil, como está no centro da placa sul-americana, sofre pouco com terremotos. Tsunamis. Os tsunamis são relacionados a abalos sísmicos, ou vulcões ocorridos acima ou abaixo da água, que têm o potencial de deslocar grandes volumes de água. Consequentemente,
causar uma grande destruição. Vulcões. Os vulcões podem ser definidos como uma estrutura geológica pelo qual extravasam magma do manto, gases e outras partículas. Os vulcões estão geralmente localizados nas bordas das placas, onde elas se afastam ou colidem. É interessante a gente observar o Círculo de Fogo do Pacífico ou Anel de Fogo do Pacífico, que é uma área localizada no norte do Oceano Pacífico, onde há um grande número de terremotos e uma forte atividade vulcânica, e o Japão é um dos países mais afetados. Espero que vocês tenham gostado e espero que agregue conhecimento a vocês. Tchau, tchau, até a próxima. Tá aí, pessoal, né? Uma breve aula aí, 6 minutinhos, né? Percebam aí que é uma característica do nosso planeta, então essa história de que no Apocalipse se fala em terremotos e tudo mais, eu ouvi isso outro dia, né? Em cataclismos. Então ele está falando de sempre, né? Porque desde que o mundo é mundo, né? Nós temos essas questões dos terremotos, dos vulcões e tudo mais, porque é uma característica do nosso planeta, né? Isso nunca deixará de ser característica do nosso planeta, porque é assim que ele é formado. Então, quem está achando, está tendo muito terremoto, sempre teve. Está tendo muito tsunami, sempre teve. Está tendo muito maremoto, sempre teve, sempre haverá de ter. Não tem como escapar. Isso não é da nossa época, né? Isso parece mais assim presente, porque nós temos a imprensa muito mais desenvolvida, a internet. Então, tudo que acontece chega até o nosso conhecimento, enquanto que no passado não. Né? Às vezes tinha um tsunami lá do outro lado do mundo e a gente nem ficava sabendo. Então, hoje a gente tem essa impressão, né? São chegados os tempos, porque está tendo isso, está tendo aquilo. Não, está tendo mais informação, porque nós estamos tendo mais acesso à informação. Então, perceba que essas pessoas gostam de juntar essa ideia de Atlântida, uma suposta terra que foi aí destruída pela ira dos deuses, para dizer que nós hoje estaríamos numa mesma época, né, passando pelo mesmo período que eles chamam de transição planetária, começa a dizer que o negócio vai ser para amanhã, para 2057, mas o outro diz que é 2036, o outro diz que é outra data. É uma confusão danada. Os místicos não param de passar vergonha. Já mostrei para vocês aqui todo o levantamento que nós fizemos sobre a questão do fim do mundo. É passar vergonha desde antes de Cristo até hoje. É impressionante. Eles não acertam uma e ainda querem passar como indivíduos ou como teses confiáveis. É furo atrás de furo. Bem, agora vamos mostrar para vocês o seguinte aqui. Deixa eu voltar com os slides. Que, obviamente, né, dentro do espiritualismo, tem surgido aí outras versões, por exemplo, em relação à questão mesmo de capela, né, que foi aí criada também pelo Emmanuel e repetida por Edgar Armond, né, enfim, com todos os seus problemas, né? Só que aí o Norberto Peixoto disse que não é nada disso. Ele que diz aí ser intermediário do espírito Ramatiz, ele diz o seguinte nesse livro aí, olha. Os lemurianos e os atlantes de pele vermelha não foram procedentes do satélite de Capela. Agora, Capela já tem até satélite na visão deles, né? Da constelação de Cocheiro. Então, ele não concorda com a teosofia, nem com Edgar Armond e nem com Emmanuel. Ele diz que eles vieram de um outro orbe do sistema estelar de Sírius, então agora não é Capela, é Sírius, em que o Sol é uma estrela de intenso amarelo-ouro, inigualável em sua beleza, no mesmo movimento espiritual de transmigração que trouxe os capelinos. Adoradores do Sol, irrepreensíveis magos e alquimistas, transmutavam os metais grosseiros em ouro. Certamente é para dar um cunho aí de divindade a Saint-Germain, figura que nós também estudamos recentemente. Prossegue o Norberto Peixoto. Os capelinos de cutis branca tinham uma estrela distante, de minguados raios solares, como claridade das manhãs invernais, a iluminá-los. Não por acaso, semelhantes em evolução, em conhecimentos iniciáticos, quer dizer, por que ele diz conhecimentos iniciáticos? Porque é para justamente posicionar
as filosofias espiritualistas do Oriente a uma civilização superior em algum lugar do universo. É como se tivesse, né, fossem herdeiros dessas civilizações avançadíssimas. Esses migrados, impostos à força coercitiva animal de corpos rudes e primitivos, teriam que adaptar-se à vida selvagem, de condições climáticas inóspitas e perigosas da Terra de então. Enfim, ele tenta explicar, né, basicamente aquela mesma coisa. Latentes em sua memória astral, todos os conhecimentos e realizações adquiridos anteriormente contribuiriam para a evolução dos espíritos hominais terrícolas. Bem, segundo a linha que aceita a ufologia, isso cairia por terra, né? Porque a boa parte das grandes construções, por exemplo, e outras invenções teriam sido ensinadas pelos ETs ou criadas pelos ETs. Enfim, eles não se entendem em absolutamente nada. E aí continua, por intercessão de espíritos superiores amorosos que os acompanharam nessa migração e por deliberação dos engenheiros siderais, permitiu-se a formação dessa raça vermelha em vosso orbe. Bem próximo ao que diz a Helena Blavatsky, né, dizendo que os Atlantes eram dessa raça vermelha. E aí só mais 2 parágrafozinhos, aqui no subtítulo Origens Raciais. Ele diz o seguinte, da amálgama dessas 2 raças provenientes de outras pairagens do cosmo, enxotadas do Éden remoto após os cataclismos que afundaram as civilizações lemuriana e atlante, obrigando-as à migração, constitui-se em solo brasileiro o tronco indígena tupi, mais avermelhado, e, de outro lado do oceano, o tronco dos árias, o misto dessas 2 raças-mãe, conceito da teosofia, cujos descendentes foram os celtas, os latinos e os gregos. Lembrando que toda essa genealogia não encontra respaldo nenhum na ciência e nunca obteve esse respaldo na realidade. A sua pele avermelhada, que originalmente fazia parte da configuração perispiritual dos emigrados, quer dizer, agora ele está dizendo que o perispírito tem pele avermelhada, pele negra, pele clara, como se isso fosse uma característica do espírito e não do corpo. Então, percebe que a imaginação vai longe aí, né? Se fez presente quando da reencarnação daqueles exilados. Desventuradamente deixaram-se levar pela ambição desmesurada, essa é uma ideia do Platão, mas apenas para, digamos assim, servir de lição aos gregos, né? E pela magia negra, quando utilizaram todos os conhecimentos iniciáticos milenares gananciosamente, em proveito próprio e para o mal. Quer dizer, uma hora os atlantes estão lindos, maravilhosos, são muito evoluídos, e daqui a pouco eles estão envolvidos com magia negra, né? Quer dizer, isso é da ideia de Platão, mas não que Platão estivesse ali falando sobre leis do espírito. Ele estava preocupado com o materialismo crescente entre os gregos. Então, ele criou essa civilização imaginária para dizer que eles, em certo tempo, foram muito bons e depois se deixaram levar pela ambição. E aí, essa história, né, acabou sendo tida pelos espiritualistas como tendo alguma presença mesmo na questão espiritual. E aqui o último parágrafo. Muitos espíritos daqueles antigos lemurianos e atlantes da raça vermelha, que eram exímios curadores e que em vidas passadas foram alquimistas a serviço das organizações trevosas e dos magros negros, eles adoram, né? E que muito manipulavam os elementais da natureza, em breve nós vamos soltar um estudo sobre os tais elementais, estão reencarnados e comprometidos com o desiderativo curativo dos semelhantes dos 2 lados da vida. Então, está no livro Chama Crística, médium Norberto Peixoto, editora do Conhecimento, né? Então, ele já faz ali algumas modificações, não é mais Capela, é Sírios, né? Mas, no geral, ele concorde com a ideia original, né, da Helena Blavatsky, da teosofia, que se inspirou no Sclater e se inspirou nos contos, né, daquele místico americano que eu apresentei para vocês. Então,
Basicamente, isso daí nós aproveitamos, então, para voltarmos, né? Aqui, ó, esse é o texto que eu li, tá? Acabei não colocando para vocês ali, mas esse é o texto que eu acabei de ler. Então, vamos voltar aqui para o nosso encerramento, logo no início ali, para que a gente, né, faça ali um resumão, voltando aqui, utilizando o nosso infográfico. Então, tudo começou com Sclater, né, que é esse geólogo, criou essa teoria, né, na tentativa de explicar a presença dos lêmures, né, em Madagascar e também no continente indiano. E aí veio a Blavatsky dizendo haver um mestre ascensionado, já falamos sobre isso no canal, chamado Kuthumi, que nunca foi encontrado, né? Que também que teria criado essa questão toda, ensinado a ela essa questão das raças, né? Sendo que a raça lemuriana seria a terceira raça raiz, precedente à raça atlântica. A própria Helena Blavatsky, né? Que misturou isso tudo. Depois o William Scott Elliott, que era o parceiro aí de Helena Blavatsky na divulgação da teosofia. Ele que era um teosofista indiano, ele lança o livro A História de Atlântida e da Lemúria Perdida. Tá? O Edgar Cayce, né, que também foi inspiração para Edgar Armond, com as previsões que até o final do século XXI a Atlântida submergeria, né? Quer dizer, voltaria à tona, e isso não aconteceu, né? Como já é esperado. Eles acertam uma e erram 1000, né? E isso aí realmente foi mais um dos erros do Edgar Cayce. Falamos para vocês sobre Emmanuel, que foi o que inspirou Edgar Armond a escrever o livro Os Exilados da Capela, que é tido como espírita, assim como o livro A Caminho da Luz, que tem também uma série de problemas, né? Boa parte desses problemas a gente vê que o autor espiritual teve como inspiração as teses da teosofia. Estamos mostrando ali o Alfred Wegener, que está, né, foi apresentado na pequena aula ali, né, que trouxe a ideia, né, da existência, né, dos continentes se movendo, né, e que foi referendado depois pelo Robert Palmer, já quase na década de 70, finalzinho da década de 60, né, nos falando aí, desenvolvendo a teoria, né, chamada tectônica de placas, né? E isso tudo está lá no nosso livro, está aqui no nosso livro, né, Atlântida, o mito e minha perspectiva espírita e científica, que tem justamente como finalidade reforçar a união que deva haver entre espiritismo sério, que é o de Allan Kardec, e a ciência, uma vez que não cabe ao espiritismo passar por cima da ciência naquilo que é o seu escopo, né? Porque a ciência humana estuda o mundo físico, enquanto o espiritismo é uma ciência que estuda o mundo espiritual, segundo a própria concepção de Allan Kardec, né? O mundo espiritual tem as suas leis, tem a sua realidade, o mundo físico tem outra, né? Nós, quando encarnamos em corpos físicos, estamos ligados às contingências do mundo físico. A gente não pode confundir uma coisa com outra, tá? E achar que as leis do mundo espiritual vão ser leis do mundo físico. Não, são mundos diferentes, né? Com constituição completamente diferente. Aqui nós vivemos uma matéria muito mais densa, as leis da física, as leis da química, coisa que não tem no mundo espiritual, tá? Que é uma matéria muito mais sutil, enfim, né? Com todas as suas características. Vamos ver se tem aqui alguma pergunta. Eu vejo que tem muitos comentários, né? Mas vamos ver se tem alguma pergunta aqui, algum comentário.
O Paulo Degjarin, né? Rosa Júnior, dizendo falta vontade de ler e estudar. Exatamente, né? A pessoa só quer ler livros espiritualistas, acha que ali se encontram toda a verdade e não é assim que a gente, né, forma o nosso conhecimento. Nós temos que ter esse equilíbrio que quando a gente vai ver, pessoal, não há nenhuma discrepância. Na verdade, quando a gente estuda o espiritismo de maneira séria, sem dar muito aso às obras mediúnicas, a gente vê que está perfeito, que o espiritismo se adequa perfeitamente aos esforços da ciência, porque deixa a ciência a sua missão, que é de nos revelar as coisas do mundo físico, né? Enquanto o espiritismo fica mais na seara, né, das coisas do espírito. Por mais que, por vezes, haja né, nós falamos da interferência dos espíritos, mas a interferência dos espíritos sobre nós, né? Quando, né, nós estudamos muito bem isso, né? Sobre as nossas escolhas, por vezes, né, nos influenciando tanto para o bem quanto para o mal, e os espíritos não aí estão criando leis diferentes para o mundo, tá? Eles não interferem nas leis do nosso mundo. Tá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta para a gente chegarmos aí ao encerramento do nosso estudo de hoje. Né, Vladimir Cabral falando o seguinte: vai na classificação dos mundos, é uma lei universal. Obviamente que não. Lá vem você assim, né? Debatendo aí com o nosso amigo espiritualista, digamos assim, né? Deixa eu ver aqui. Algum outro comentário de vocês? Enfim, eu acho que, né, vocês estão dando aí a contribuição de vocês, né, para o esclarecimento melhor daqueles que talvez não estejam ainda muito cientes dessa realidade, né? É aquilo, né, pessoal? A pessoa começa aprendendo errado, depois para tirar isso da cabeça é complicado. Nós, como professor que somos, né, e também temos alguns outros professores, nós sabemos que uma vez que a pessoa aprende errado no início, para tirar os vícios, depois fica muito complicado. E em se tratando de crença, ainda é pior, porque a pessoa vai se agarrar de todas as maneiras aquilo ali, realmente é difícil. E a conclamação que a gente faz não é só a indivíduos isolados, é a todo o movimento espírita, né? Para que reveja essas obras mediúnicas, que trazem essas informações inexatas, né, sobre esse e vários outros temas. Em vez de querer tentar modificar Allan Kardec, procurem modificar aí, ou enfim, colocar uma espécie de adendo, enfim, alguma espécie de observação nessas obras, para que o espiritismo não seja comprometido, porque nós vimos ali, uma pessoa que não entende nada de espiritismo, vê um artigo como aquele e fala, isso aí é espiritismo? Uma pessoa que seja um pouco mais, né, letrada aí e ciente dessas realidades da geologia e tudo mais, vai descredibilizar completamente. É por isso que o espiritismo tem parado de atrair determinadas pessoas que poderiam, inclusive, até ser de grande valia para o nosso movimento e acabam afastadas porque acham que o espiritismo é isso aí, aceitando mitos de Atlantis, da Lemúria e outras tantas teorias, mas que não encontram respaldo nenhum na realidade. O Paulo dizendo o seguinte: precisa ter vontade de estudar. Eu fui ensinado errado, mas estudar a revista espírita me demonstrou muita distância entre o movimento espírita e espiritismo. Fica a dica. É isso aí, né? O pessoal aqui nos agradecendo, né? Vladimir, ali, Fernando Linhares, o Vladimir Cabral. Enfim, nós é que agradecemos aí. Pessoal, está aí a nossa contribuição para esse tema e que esse vídeo aí possa alcançar, principalmente os divulgadores, né, aqueles que fazem palestras, aqueles que escrevem artigos e livros, para que reconsiderem essas informações, porque realmente, né, não tem mais como defender. São teorias do passado, né, abraçadas
por uma mística, né, que foi Helena Blavatsky e os seus adeptos, né, e que não tem qualquer tipo de respaldo na realidade. A gente não pode simplesmente, a título de reconhecer o valor do espiritualismo em geral, abraçar essas ideias completamente errôneas, né? Mesmo porque, como eu disse anteriormente, não cabe ao espiritualismo e também não cabe ao espiritismo entrar nessas searas que são pertencentes ao conhecimento e à pesquisa científica. E, obviamente, o espiritismo tem muito a enriquecer isso tudo, mas com os conhecimentos, né, que ele tem realmente capacidade e tem o objetivo de levar a todos nós, né? Então, no momento em que o espiritismo, né, os estudos sérios acerca do espírito e os assuntos e os esforços sérios da ciência se unirem, né, realmente nós teremos aí grandes conhecimentos que, em momento algum, isso que nós supomos no futuro, irão desmentir um ao outro. Mas, infelizmente, isso está muito longe. Mas, por enquanto, né, o que nós podemos fazer é reforçar essa aliança que o Espiritismo nos traz com a ciência. Bem, pessoal, uma boa noite a todos e estaremos de volta, né, amanhã lá no Polêmica Espírita, que obviamente trazemos aqui trazemos aqui para o nosso canal, onde o nosso amigo Eric Pacheco vai falar sobre o lançamento do seu livro, junto com o Lucas Berlanza, chamado História Geral do Espiritismo. Um livro realmente muito bom, né? Perceba que tem muita informação aqui. E ele, então, falará sobre o conteúdo desse livro que nós, inclusive, recomendamos a todos que adquiram. Um grande abraço e até amanhã lá na Rai TV com o Polêmica Espírita, pessoal. Um forte abraço e até a vista. Tchau, tchau.